Com a crise a atingir o setor turístico em Portugal, o Vila Galé encontrou no Brasil oportunidades de negócio. Com mais de 2 décadas de existência, o grupo hoteleiro fatura no mercado brasileiro cerca de 58 milhões de euros. Um valor que espera que continue a crescer ao ritmo da economia do país. Mais de 1.200.000 passageiros embarcaram só no ano passado na TAP para um dos seus 10 destinos no Brasil. País há muito procurado como destino turístico e cada vez mais como um mercado onde existem oportunidades para as empresas nacionais. A viagem leva-nos até Fortaleza, onde marcámos encontro com o empresário que em 2001 iniciava um importante voo do outro lado do Atlântico. Um imenso oceano separa a maré de crise que banha a velha Europa do mar de oportunidades em que mergulha a 6ª potência mundial. Por natureza um povo otimista, no Grant Thornton International Business Report, os empresários brasileiros surgem como os terceiros mais confiantes do mundo quanto ao crescimento económico do país, que, segundo o FMI, se situará nos 3% este ano. Entusiasmos à parte, o Brasil continua na rota de internacionalização das empresas portuguesas. Muitas das empresas que vêm para aqui com uma situação frágil em Portugal, a probabilidade de êxito é remota, porque não se chega aqui, não se abana e não cai em patacas, não é? Portanto, isto é trabalhoso, é demorado, são investimentos que devem ser vistos numa perspectiva de médio e longo prazo. Eu, pela primeira vez que comecei a pensar em vir para o Brasil, foi em 1995. Mas achei que ainda não tinha a empresa suficientemente sólida e estruturada. Fomos por uma via mais difícil, que foi construir hotéis de raiz. Mas também o resultado está à vista, fazemos coisas aqui hoje que são emblemáticas para Portugal. Foi com o pé no chão que o empresário deu os primeiros passos no país, conduzido por motivos emocionais e racionais, dada a dimensão do mercado interno e o potencial com a ascensão de 40 milhões de pessoas à classe média. É com o mesmo realismo que olha para o crescimento da operação, em que já investiu 110 milhões de euros. Este é um país que tem tido um crescimento económico em contraciclo com o resto do mundo, mas que efetivamente também continua a ter alguns riscos. Obriga-nos, por isso, a estarmos aqui no terreno muito bem inteirados. Finalmente começamos a ter aqui uma estrutura a caminho de uma boa organização. Temos vindo também a reforçar a presença de colaboradores portugueses aqui, desde logo porque em Portugal hoje há necessidade de encontrar emprego para muita gente que não encontra lá emprego. E em segundo lugar, uma grande preocupação que nós temos hoje é manter a nossa lógica de funcionamento, é manter o nosso modelo de funcionamento que implementámos em Portugal. Os 30 quilómetros de viagem trazem-nos ao Cumbuco, onde os ventos anunciam os novos negócios da Vila Galé. Toda esta área pertence a uma cidade que se chama Cumbuco Golf Resort, em que a totalidade não é nossa, temos aqui um parceiro brasileiro. O que é 100% do grupo? É o Hotel Vila Galé e depois na envolvente do hotel temos mais 35 hectares que também são para desenvolver condomínios imobiliários. No resto, temos uma participação nessa sociedade como o Golf Resort, que somos nós que controlamos e gerimos. Isto é um projeto para demorar 10, 15 anos e o objetivo é ir desenvolvendo empreendimentos hoteleiros, imobiliários e mesmo residenciais. Este projeto para lançar provavelmente já em julho, deste VG Fun Residence Cumbuco, que é um empreendimento com 330 apartamentos e que aí o investimento será na ordem dos 70, 80 milhões de reais. É um dos mais recentes investimentos no Brasil, de 43 milhões de euros. O primeiro resort do Ceará, mas é apenas a primeira fase dos planos para o município de Caucaia. Considerado em 2011 o melhor resort do país e Spa Hotel do ano, com o centro de longevidade e vitalidade a estender o posicionamento ao turismo de saúde e bem-estar, traduz a estratégia de criar um produto diferenciado e um capital de confiança e notoriedade que possa ser rentabilizado em novos mercados de língua portuguesa.
As férias estão boas? Estão ótimas. Como é que vai? Prazer. O discurso podia ser ensaiado, mas não é. Jorge Rebelo de Almeida vive com paixão os negócios e não se cansa de dizer que um dos fatores de competitividade são colaboradores apaixonados e motivados para os dias menos solarengos no setor. Para um Brasil já caloroso, trouxe o jeito português de humanizar a hotelaria. Abrimos em outubro de 2010, em plena crise. Então já começamos dependente do mercado local. Está em franco crescimento, né? Existe uma classe em ascensão, que está tendo condições hoje que não tinha no passado. Mercado onde fatura 58 milhões de euros, o que equilibra as contas quando as taxas de ocupação em Portugal se ressentem do clima económico. O Brasil é um país imenso, não só em território como também em oportunidades. Tem vindo a assistir a um crescimento muito grande na pirâmide social, não é? E obviamente que dia a dia chega um conjunto muito alargado de consumidores ao mercado que tem uma ânsia muito grande por consumir novos produtos, não é? E aí obviamente que os resorts têm uma componente muito importante. No Havaí do kitesurf, onde os ventos embalam graciosamente os coqueiros, há uma onda de novos investimentos com a instalação de 300 novas empresas até final do ano. A maior maré de crescimento na história do município de Caucaia. Tem havido procura por parte de empresários portugueses, de empresas portuguesas para investir aqui na região? O próprio Vila Galé é um exemplo desse, né, de um grupo de investidores. Nós temos o Uai, que é um outro empreendimento. Temos a empresa Soima, que é uma empresa de guindastes. Temos uma outra empresa que produz produtos de saneamento. O turismo é uma área forte para se investir aqui, por exemplo? Sim, muito grande. Nós temos o litoral, como eu te falei, são 30 quilômetros de litoral. Também relacionado ao turismo, né? Como eu falei, tem serra. E temos o sertão, onde é possível, né, se investir no turismo rural. Oportunidades que trazem novas cores ao crescimento do grupo português. A empresa reinvestiu sempre ao longo destes anos, tudo o que ganhou foi reinvestido e daí hoje também ter uma situação mais confortável em termos de segurança. Nunca tivemos uma meta de dizer vamos fazer mais 5, mais 10, vamos fazendo o que nos for dando de prazer, as oportunidades de negócio que são avaliadas de uma forma muito cautelosa e segura, porque não vão termos para correr grandes riscos. Sem grandes riscos, mas com alguma emoção. Na vida e nos negócios, há que ter espírito de resiliência para resistir aos altos e baixos que podem surgir pelo caminho. Só assim se conquista um lugar ao sol. Este cliente, dado tratar-se de um grupo hoteleiro com forte impacto nacional, digamos assim, uma vez que em Portugal tem 17 unidades hoteleiras, as necessidades de comunicações são essenciais para a sua operação no dia-a-dia. E desta forma o cliente sempre contou connosco para fornecermos esse tipo de serviços, nomeadamente na voz fixa, querem acessos diretos à APT Prime, na voz móvel, o cliente tem uma VPN móvel connosco e uma APN para ligação dos seus smartphones à rede interna do cliente, nomeadamente para acesso a mails ou outras aplicações que o cliente queira fornecer aos seus colaboradores. E a nível de dados, tem uma VPN de dados connosco, ou seja, as suas unidades hoteleiras estão todas interligadas com a sede para acesso à informação, digamos assim, e tem também no nosso data center alojamento de servidores, bem como o acesso à internet, pois o acesso à internet é todo feito centralmente pelo data center. Tem uma ligação de front-end no data center para a internet. No data center aqui em Picoas. Esta oferta é mais competitiva porque numa primeira fase pode ser uma única empresa a fornecer todos estes serviços ao cliente, uma vez que a PT, quer a nível de internet, quer a nível de rede de cobertura TMN, a nível de rede de dados, de fibra, etc. A PT está implantada em todo o Portugal continental e ilhas também, uma vez que este cliente tem também uma unidade hoteleira na Madeira. Portanto, desta forma, a PT consegue fornecer uma solução global que lhe permita usufruir das telecomunicações através de um único operador e com fiabilidade e segurança para a sua operação no dia-a-dia.